Capítulo 181, Dojo das Sombras, 6, Nêmesis começou a rir. Ele não esperava ouvir isso. PFFT. Acho que está certo, embora eu não consiga entender, já que não tenho irmãos. O grande corpo de Nêmesis materializou-se atrás de Yonvou. Mas acho que é semelhante com a vontade de não querer perder para aquele cara ali. Ele olhava para a besta mística que se aproximava por trás da simulação de Yonvou, cujo longo corpo laranja tinha um brilho dourado. Era sua versão do passado, Mirne. Uma vez que todos os segredos das sombras estavam sendo revelados neste andar, até mesmo a besta mística de seu irmão havia aparecido. Mirne e Nêmesis olharam um para o outro e subiram para o céu. Abaixo deles, Yonvou e a sombra de seu irmão se chocaram. Bum! Era como se os poderes de dragões diferentes estivessem se chocando. Eles eram como bestas lutando por um domínio. Para as espécies dracônicas, os territórios eram extremamente importantes, e era instintivo usá-los para dominar o campo de batalha. No entanto, como seus territórios ou autoridades não funcionavam uns nos outros, eles só podiam vencer com força bruta. Como Yonvou e seu irmão tinham corpos dracônicos, seus dois territórios só danificariam seus arredores quando colidissem. Como o poder da simulação era maior que o de Yonvou, ele estava tendo dificuldades. A pressão dracônica era semelhante a um medo dracônico, pois fazia os oponentes se sentirem ameaçados. No entanto, o medo dracônico só funcionava em séries com almas, enquanto a pressão dracônica exerce a sua influência sobre tudo. Era como um elemento da consciência que Yonvou havia desenvolvido no 20º andar, só que era mais poderoso, pois pertencia à espécie dracônica. Assim que a lâmina de Yonvou colidiu com a da sombra, ele sentiu uma pressão imensa, como se milhões de agulhas estivessem perfurando sua pele enquanto a pressão dracônica empurrava seu corpo dracônico iniciante para baixo. Você foi afligido com os tatus de atordoamento. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O estado atordoamental foi removido. Você desenvolveu resistência à pressão dracônica. O traço, corpo dracônico, foi aplicado. Você desenvolveu resistência à pressão dracônica. Assim como seu irmão possuía o traço adaptabilidade perfeita, Yonvou tinha o traço de sangue frio, que fornecia um mais alto nível de resistência. No entanto, após suportar o ataque da pressão dracônica, Yonvou foi lançado para o lado. E as opções de sua arma ativaram-se. Purificação da espada lança da deusa Vigrid ficava mais forte à medida que refletia o poder de seu oponente. Com as opções de Aegis adicionadas a ela, seu poder de ataque se multiplicou e um poder comparável ao da pressão dracônica repeliu o ataque da sombra. O que Yonvou não podia fazer com seu poder, ele ainda podia realizar com as opções de seus artefatos. Ele começou a perseguir a sombra. A aura, fogo sagrado e a energia negra fluíram de Vigrid e voaram em direção ao peito da sombra. A sombra rapidamente bateu as asas, mal conseguindo se equilibrar. As asas celestiais se abriram e pareciam ter 2 metros de comprimento. O poder do ataque da sombra parecia mais forte e preciso, como se estivesse reagindo a Yonvou como um gato cujo pelo arrepiava. 4 círculos mágicos surgiram na frente da sombra, lançando uma chuva de ataques mágicos, como um artefato extravagante. Fogo aleatório era uma habilidade da qual seu irmão se orgulhava. Uma vez que usada com o conhecimento dracônico, ele poderia ativar qualquer magia, uma após a outra, sem ter que se preocupar em cometer erros quando elas fossem lançadas. Qualquer pessoa exposta a essa sequência de ataques ficaria gravemente ferida. A velocidade da magia era tão rápida que era impossível defender-se. Embora Yonvou tivesse a armadura mágica que Enova lhe deu e o Aegis, ele ainda teve que usar o teleporte para desviar. No local onde o fogo aleatório aterrissou, após a explosão, uma cratera profunda se formou no solo. A sombra teve que se virar rapidamente quando Yonvou apareceu atrás dele e tentou cortar sua garganta com Vigrid. Mal conseguindo bloquear o ataque, o rosto da sombra endureceu. Ele se protegeu com as asas celestiais e sua espada, mas seu braço parecia estar prestes a cair.
As asas celestiais eram brancas, mas nesse momento estavam cinzentas, danificadas e carbonizadas. Era possível consertá-las com poder mágico, mas a sombra nunca pensou que ficariam assim. Yonvou ativou a premonição para prever os passos da sombra e persegui-la. Ele não podia lhe dar a oportunidade de lançar mais magias. Usando a habilidade 8 espadas extremas, sua lâmina se chocou com a da sombra. Yonvou ocasionalmente incorporava o Bian, mas a sombra de seu irmão era ágil e escapou de várias situações letais. Além de lutar calmamente contra Vigrit, a sombra estava ciente que não seria capaz de derrotar Yonvou como uma espada normal. Em vez disso, usou as habilidades que Valdebicho ensinou apenas para se defender, bloqueando os ataques que passavam com as asas celestiais ou magia defensiva. Assim que seus olhos dracônicos achassem uma fraqueza, ele usaria o fogo aleatório para criar distância entre eles. A testa de Yonvou enrugou ao perceber o que a sombra estava fazendo. Ele tem uma coleção louca de habilidades, não importa quantas vezes eu observe, não consigo me acostumar. Yonvou sabia que possuía itens que um jogador de nível inferior não poderia sonhar em ter, mas o equipamento de seu irmão ia além de tudo o que ele tinha visto. Eram todos tesouros que o dragão ancião Calatus havia acumulado ou obras-primas que Enova produziu. A espada que a sombra segurava era o resultado de uma colaboração entre Calatus e Enova, a matadura de dragões. Uma arma que continha os efeitos mágicos que Calatus havia criado, e o esforço de Enova que havia trabalhado nela por 3 meses. Tinha a mesma classificação que Vigrit, se não fosse mais alta. Apenas com a matadora de dragões e as asas celestiais, a sombra estava defendendo e revidando os ataques de Yonvou. Yonvou percebeu que a sombra podia aprender e que já havia se adaptado ao seu estilo de luta. Houve momentos em que a luta ficou equivalente para ambos os lados, deixando Yonvou fora de sua zona de conforto. A luta entre eles era feroz e ridícula ao mesmo tempo. Pelo que Yonvou sabia, seu irmão não tinha uma habilidade que o ajudasse a avaliar situações e escolher a melhor opção. Mesmo com o conhecimento dracônico, seu pensamento deveria ser mais lento do que o de Yonvou, mas ele estava se desenvolvendo rápido demais. Às vezes, a sombra até usava movimentos semelhantes aos das 8 espadas extremas de Yonvou, o que significava que ele estava aprendendo as técnicas dele no decorrer da luta. Se Yonvou não acabasse com isso rápido, se encontraria em desvantagem. É por isso que as pessoas que são naturalmente talentosas são. Yonvou estava um pouco irritado. Ele não pode deixar de relembrar sua infância. Mesmo que seu irmão não se esforçasse muito em nada, ele era bom na escola graças à sua inteligência natural e boa memória. Embora seu irmão tivesse que ficar em casa na maioria do tempo devido ao seu corpo fraco, até mesmo o fisicamente apto Yonvou sentia inveja de seu irmão mais novo às vezes. Sempre que seu irmão trazia seu boletim para casa com um sorriso, a frustração de Yonvou não podia ser expressa em palavras. Claro, depois disso, ele o incomodou com coisas como jogos. As coisas não haviam mudado, e Yonvou imaginou o rosto sorridente de seu irmão sobrepondo-se ao rosto inexpressivo da sombra. Não posso lhe dar nenhuma oportunidade. Yonvou pressionou a sombra com mais força, sem qualquer piedade. Seu circuito mágico girou, ativando e superaquecendo todos os seus 360 núcleos. Suas asas de fogo cresceram o dobro do tamanho normal, e ele se tornou mais rápido com equipamento mágico. Ao retomar a vantagem na batalha, Yonvou golpeou a sombra, que foi lançada para trás confusa. No entanto, Yonvou continuou procurando por aberturas com seus olhos dracônicos. Mesmo que a velocidade de seu oponente tivesse mudado, seu estilo permanecia o mesmo, e ele sabia que encontraria sua chance. Yonvou se virou e cortou o abdômen da sombra com Vigrit. A sombra pensou que tinha encontrado uma oportunidade e rapidamente se defendeu com as asas celestiais. Bum! As asas celestiais se quebraram, seus pedaços se espalharam como joias cintilantes, mas naquele momento a sombra de Yonvou explodiu como uma habilidade que estava escondendo.
Onda de luz. Enquanto Yonvoo se especializou no elemento fogo, seu irmão havia se especializado no elemento luz, que tinha um efeito destrutivo contra as propriedades escuras. A onda de luz era uma habilidade que causava uma explosão com o poder mágico condensado do usuário, e era tão destrutiva que podia destruir tudo ao seu alcance. No entanto, era tão forte que causava danos ao próprio usuário. Yonvoo seria capaz de usá-la sem quaisquer limites, se tivesse progredido ainda mais, mas neste andar, ele ainda não conseguia usá-la corretamente, embora fosse uma habilidade que ele mesmo criou junto com as asas celestiais. Era uma loucura pensar que um jogador do 21º andar tivesse criado algo assim. Luzes amarelas e brancas espalharam-se por todo o território, se chocando umas nas outras enquanto destruíam tudo em seu caminho. Se eles não estivessem em uma área construída para lutar, tudo em volta deles teria sido completamente aniquilado. Uma explosão horrenda estourou nos ouvidos de Yonvoo, e ele rapidamente bloqueou sua audição, usando a premonição e o teleporte para recuar. Ao mesmo tempo, aumentou ainda mais as asas de fogo e usou o Aegis para se proteger. Mesmo com tudo isso, ele não pôde evitar ser ferido e uma parte de sua armadura havia sido danificada. Ele se estabilizou usando o traço sangue frio para se acalmar e ativou a diferença de tempo para rapidamente avaliar sua situação. O sangue dracônico ainda circulava em seu corpo, curando seus ferimentos, mas muitas de suas escamas estavam descamando, e seus ferimentos eram tão graves que seus ossos estavam expostos. Felizmente, seu circuito mágico e núcleos ainda estavam intactos. Eles estavam um pouco arranhados, mas foram rapidamente reparados. Quando finalmente conseguiu se mover novamente, ele observou a paisagem de destruição em volta dele, cheia de brasas. Yonvoo quase chamou seu irmão de psicopata. Ele sabia dos poderes de seu irmão, mas vê-los com seus próprios olhos o deixou sem palavras. Amaldiçoando o poder de seu irmão, ele estalou a língua. A sombra havia usado uma habilidade que mal podia controlar. No entanto, as simulações não tinham a mesma personalidade que suas versões reais. Esta era uma aposta que Yonvoo nunca teria tentado. De repente, ocorreu a Yonvoo que a sombra o havia copiado. Lembrando-se de algo de sua juventude, quando Yonvoo era mais emocional e impulsivo. Ele sempre agia antes de pensar e, por isso, causava vários problemas. Yonvoo sempre limpava sua bagunça, dando sermões a Yonvoo sobre sua imaturidade, apesar de ser um irmão mais velho. Frequentemente resmungando para ele pensar antes de fazer algo. Na verdade, esse era o motivo pelo qual Yonvoo planejava as coisas com tanto cuidado na torre, mas era preocupante que a simulação estivesse mostrando um lado mais impulsivo que não parecia se importar com as consequências. Yonvoo teve a estranha sensação de que seu próprio eu mais jovem estava na simulação. Era porque ele e Yonvoo eram muito parecidos. Yonvoo riu e virou a cabeça. Naquele momento ele sentiu uma presença acima dele e rapidamente se preparou. A simulação havia recuperado suas asas celestiais e estava preparando uma segunda onda de luz que parecia ainda mais potente do que a explosão anterior, pois Yonvoo estava utilizando a invocação tripla para lançar várias ondas de luz de uma só vez. Uma luz ofuscante preencheu o céu. Yonvoo não podia acreditar que a sombra estava correndo direto para a linha de chegada sem se preocupar com as consequências. Diferença de tempo à medida que o tempo diminuía para ele, Yonvoo se preparou para revidar. Desta vez, ele não planejou evitar a onda de luz. Ele não seria capaz, mesmo que quisesse, e estava claro que outra onda de luz explodiria logo em seguida. Sem escolhas, ele teria que usar um ataque tão forte quanto a onda de luz. Embora ele não tivesse uma habilidade semelhante, ele pensou em algo que era igualmente destrutivo. Nike tinha um poder mágico forte o suficiente para romper suas defesas. Se ele misturasse a aura, a energia negra e a chuva de fogo a isso, o que aconteceria? Ryong disse que se sentiria ameaçado, mesmo em seu auge. No entanto, aconselhou Yonvoo a não usar um poder que ele não podia controlar. Yonvoo pensou em outras formas de atacar e encontrou uma solução. Oisve.
Os dois Bian poderiam ajudá-lo a fazer algo que superasse a onda de luz. Embora ele estivesse se arriscando ao lançar uma habilidade de forma desesperada, Yonvou não tinha outra escolha. Ele não conseguia pensar em outra solução. A diferença de tempo havia sido interrompida, e ele usou a premonição e o teleporte, acelerando-se com o chumbo, fundindo a aura, a chuva de fogo e energia negra na sombra. Zvedum. O mundo foi envolto em uma luz ofuscante. Naquele momento, Yonvou pensou consigo mesmo que, embora pudesse morrer, havia sido realmente divertido reencontrar seu irmão assim. Capítulo 182, Dojo das Sombras, 7. Apesar da euforia, Yonvou teve a compostura para aproveitar a situação atual com seu pensamento acelerado. O fogo que explodiu de sua lâmina cobriu tudo, tornando o mundo vermelho. Uma tempestade de fogo engolfou a onda de luz e ondas de calor podiam ser vistas no ar. Estava quente o suficiente para derreter as escamas de Yonvou e queimar tudo o que restava no chão. Yonvou encontrou diferentes fluxos de luz no meio da explosão e os evitou. No entanto, às vezes era difícil evitar completamente os objetos arremessados e as faíscas no ar. Apesar do caos, a sombra usou o teleporte para tentar direcionar a onda de luz para Yonvou. Ele quer matar todos nós. Yonvou usou os V para bloqueá-lo, mas ele só conseguiu redirecionar o ataque, que se espalhou ao redor deles. Era divertido lutar com a sombra de seu irmão, mas era difícil dizer o que a sombra estava pensando, e não havia como Yonvou se afastar da situação em que se encontrava. No máximo, ele conseguiria limitar os danos e ainda teria que continuar pensando em maneiras de diminuir o poder explosivo do ataque. Ele fez vários cálculos e pensou em diferentes possibilidades, mas concluiu ser impossível. A única maneira de se libertar era escapar da arena ou quebrá-la. No entanto, a arena era muito resistente para ser quebrada pelos jogadores, e ele tinha apenas uma opção restante. O território ele teria de anunciar seu território e evitar a explosão. Nike, ok. Já entendi. Yonvou invocou Nike e agarrou o fogo que veio voando em sua direção. Ele começou a torcê-lo, usando o mesmo método para controlar sua consciência. As chamas seguiram suas ordens e se moveram em torno dele. O calor entrou em seu circuito mágico e até tentou destruir seus núcleos, que acabou queimando, e parecia que seu poder mágico evaporaria a qualquer momento. Embora se tornasse mais doloroso a cada segundo, as células de Yonvou começaram a despertar com os fatores dracônicos. Atenção! Você está atualmente exposto a um ambiente com baixas chances de sobrevivência. É aconselhável ir para outro local. Você está tentando controlar os elementos do fogo e o calor em seu território. É necessário mais controle. É necessário mais controle. Você foi afligido com o status de atordoamento. Os fatores dracônicos estão sendo aplicados. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O estado atordoamental foi removido. Você desenvolveu uma forte resistência ao fogo. Você desenvolveu uma excelente resistência ao calor. O seu controle sobre o elemento fogo aumentou em 5 pontos. O seu controle sobre o elemento fogo aumentou em 17 pontos. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. O seu controle sobre o elemento luz aumentou em 21 pontos. O seu controle sobre o elemento luz aumentou em 16 pontos. Devido à sua força de vontade, você aumentou o seu controle sobre os elementos de fogo e luz. As regras no seu território especializado estão sendo reforçadas. Os fatores dracônicos estão fundindo-se com as propriedades da luz e do fogo. Suas bênçãos também estão sendo fundidas a essas propriedades. Você adquiriu conhecimento sobre as propriedades do fogo e da luz. Por favor, aumente o seu conhecimento através de uma compreensão mais profunda de como controlá-las. Você aprendeu conceitos sobre demarcação. O poder dos fatores dracônicos está aumentando. As informações sobre o novo poder estão sendo reveladas. Você aprendeu os conceitos da pressão dracônica. A proficiência da habilidade Fogo Sagrado aumentou drasticamente. 25,9% Yonvou havia escolhido reforçar um elemento particular e exercer controle total sobre ele.
Sua aposta era usar o controle do elemento fogo através de Nike. Mesmo se ele não pudesse cobrir completamente a arena com fogo, ele pensou que pelo menos seria capaz de evitar as explosões em seu território. Sua aposta foi parcialmente bem sucedida. A explosão foi tão forte que era impossível controlá-la totalmente, mas ele conseguiu diminuir a sua força destrutiva em seu território. Os fatores dracônicos eram tão poderosos quanto a orgulhosa espécie dracônica, e foi uma grande conquista ter parcialmente iniciado o segundo passo. E um voo foi enviado voando pela tempestade. Isto é loucura. Ele mal conseguiu pousar no meio de uma cratera profunda. No entanto, ele estava em uma condição terrível. Seu braço direito estava tão queimado que estava irreconhecível. Seus órgãos internos estavam feridos e ele estava com dificuldade para respirar. Se o sangue dracônico não estivesse circulando em seu corpo, provavelmente já teria morrido. Enova vai gritar comigo por isto. Ele se sentia culpado ao pensar em Enova lhe dando um tapinha no ombro e dizendo para fazer bom uso da armadura. Ele tinha apego a menos de um dia, e a armadura mágica já estava em um estado lamentável. Sua sorte era que esses itens possuíam a habilidade passiva auto-reparó, que diminuiu o estrago. Yonvou estava cansado demais para lutar. Até Vigrid parecia pesada. Ele tinha certeza de que a sombra estaria ferida, mas naquele momento, a sombra aterrissou do seu lado com suas asas celestiais. Parecia que sua situação dela estava melhor que a de Yonvou, e ele parecia diferente de certa forma. As escamas dracônicas em seu pescoço estavam agora próximas a seus olhos. Suas asas celestiais se pareciam com asas dracônicas agora. Quanto mais passos se aprendia, mais próximo você ficava de se tornar um dragão de verdade. Essas asas significavam que Yonvou havia conseguido aprender o terceiro passo, o contato elementar. Aquele maldito prodígio. Yonvou riu em descrença. Algumas pessoas tinham que apostar suas próprias vidas para atingir este nível, e outras era inacreditável que a sua explosão tivesse sido bloqueada tão facilmente. A sombra de Yonvou provavelmente usou luz para defender-se. Embora ele também tenha sido ferido, ele parecia melhor do que Yonvou, e até ergueu a matadora de dragões, embora parecesse cansado. Yonvou sentiu profundamente como era estranho ter alguém com a mesma face que ele prestes a matá-lo. Ei! Mestre, nos permita ajudar! Shannon e Ryong gritaram, sentindo o perigo. A pulseira preta era uma das habilidades de Yonvou, mas ele não usou em nenhum momento. No entanto, Yonvou os cortou. Eu disse antes mesmo que ele não pudesse fazer nada sobre o dragão místico, ele queria derrotar seu irmão com suas próprias forças. Só assim ele poderia evoluir ainda mais. Além disso, ele ainda tinha alguns truques na manga. Não quero fazer nada embaraçoso. Aos pés de Yonvou, o fogo sagrado azul e amarelo explodiu, curando seu braço destruído e dando-lhe novas escamas. À medida que as escamas cresciam, elas também começaram a se espalhar até atingirem o olho direito de Yonvou. O segundo passo do despertar dracônico foi alcançado. Pressão dracônica, descrição. O dragão ancião Calatus estabeleceu um processo de 8 etapas para ajudar o contratado a se ajustar rapidamente ao corpo dracônico. Este é o segundo passo. A vontade de um dragão é suficientemente poderosa para ameaçar um deus ou um demônio. Esta vontade é projetada no território para estabelecer o controle. Aura assassina dracônica. A espécie dracônica é uma espécie superior que supera todas as outras. Essa pressão aumenta os aliados e assusta os inimigos. Paredes sagradas dracônicas. À medida que sua compreensão do poder dracônico aumenta, os efeitos adicionais do território também aumentam. Um mundo imaginário básico pode ser criado. Território dracônico, Bina, foi fortalecido. Você pode exercer controle sobre suas propriedades no território especificado. Dentro de um pequeno espaço de tempo, todos os seus atributos aumentam. A demarcação de território foi bem sucedida. Continua no próximo vídeo.